Vamos dar continuidade ao nosso curso de requisitos da norma ISO 9001. Dessa vez, nós vamos tratar da primeira parte do item 8.3, quer dizer, planejamento de projetos e planejamento de desenvolvimento. Antigamente, esses dois itens eram distintivos de normas. Existia uma norma que incluía o projeto e existia uma norma que não incluía o projeto. Planejamento do projeto é você fazer um protótipo, criar um produto, otimizar um produto e criar algo que possa ser vendido conceitualmente e com os protótipos prontos. Desenvolvimento, planejamento do desenvolvimento, quer dizer que você vai planejar como você vai fazer, vai produzir, vai criar a série desses produtos. Então aqui a gente tem no item só as duas características, porque são muito similares. Como é que você vai projetar um produto, como é que você vai gerar um produto. É claro que a gente sabe que quando se fala em produto, é produto ou serviço. Os dois têm a mesma característica, né? Esse é o item introdutório, onde ele vai falar a característica geral do tópico. E, novamente, vai vir com a ideia de que a organização deve estabelecer, implementar e manter. Sempre são essas ideias. Estabelecer quer dizer você vai planejar e colocar em prática. Implementar quer dizer que você vai concluir a implantação. E manter quer dizer você vai dar continuidade à operação, ao funcionamento, ao processo. Processo de quê? Processo de projeto, se for o caso de projeto, processo de desenvolvimento. E como é que deve ser essa estrutura? Apropriada para assegurar a subsequente provisão de produtos ou serviços. Caramba, feio a beça, né? Então quer dizer que você vai ter que fazer as coisas necessárias para que você possa entregar produto e serviço. Vai ter que ser muita coisa? Vai ter que ser pouca coisa? Não sei. O projeto é seu, o produto é seu. Então você vai ter que criar uma estrutura, vai ter que estabelecer, implementar e manter um processo que seja suficiente para que você possa fornecer produtos e serviços. Então você vai fazer os processos, vai criar estrutura para gerar o teu produto ou serviço, né? Então vamos lá. Quando você determinar os estágios e os controles para o projeto e desenvolvimento, você deve considerar o seguinte: o que é isso? Você não vai gerar um produto do nada, você não vai gerar de uma vez um produto, você vai fazer isso em estágios. E cada estágio é um processo ou um subprocesso. E nesses estágios você tem que ter controle. Vocês lembram dos vídeos anteriores que não existe mais a ideia do vamos fazer tudo, no final a gente vê o que deu. Não é assim. Você tem que fazer cada estágio, analisar o resultado desse estágio. Então, quando você for estabelecer os estágios e os controles que você vai usar, quer seja para fazer projeto ou produto, você tem que considerar o quê? A natureza, a duração e a complexidade de cada atividade. As atividades, por sua natureza, pela sua duração e pela sua complexidade, vão demandar controles, vão demandar atenção diferente. Se uma atividade é muito complexa, você vai ter que fazer um controle muito mais próximo, você vai ter que considerar com muito mais cuidado essa complexidade. Você vai ter que levar em consideração essa complexidade para ter muito mais cuidado na tua produção ou no teu desenvolvimento. Processos muito longos também têm que ter controles intermediários. E dependendo da natureza, do tipo de processo, você vai ter que ter uma atenção maior ou menor. Existem processos que são simples, não demandam muito controle ou muito trabalho. Outros não, outros são muito complicados, que demoram, são complexos. Quando você considera a natureza do processo, da atividade, você pode considerar a necessidade pessoal, necessidade de material, necessidade de mão de obra, que seja mais complicada, que não seja simples. Tudo isso você deve considerar para gerar os estágios e controles. Você tem que considerar também cada estágio do processo e análise crítica de projeto de desenvolvimento aplicável. Quer dizer, você vai fazer o processo, você vai estabelecer controle do processo e você vai fazer análise crítica. O que é análise crítica? É aquela análise que a gente faz para ver se está tudo de acordo com o que nós planejamos. Quando você define um processo, nós já vimos anteriormente que você tem que estabelecer quais as entradas, quais as saídas, quais as entradas desejáveis, quais as saídas desejáveis, quais as entradas não desejáveis, quais as saídas não desejáveis. Então, tudo isso, você depois tem que fazer uma análise crítica para ver se está atendendo ou não. Tá bom? Desse nível aqui, para fazer o estágio, quer dizer, o processo, e o controle, você tem que pensar na duração dele, na natureza, na complexidade e pensar também nas análises críticas que você vai fazer. Você tem que pensar também nas atividades de verificação e validação de projetos e desenvolvimento necessárias.
O que é a verificação? Verificação, nós já falamos várias vezes aí, é o cara crachá. Quer dizer, eu queria isso aqui, está especificado isso, eu tenho isso, então verifiquei, está ok. E validação, o que eu tenho funciona, atende, porque são coisas diferentes. Algumas vezes o processo pode estar exatamente como foi projetado ou planejado, mas não resultar no produto que eu queria. Então eu fiz o que era para fazer, mas o resultado não é bom. Então você tem que pensar também, para cada processo, como é que você vai verificar e como é que você vai validar. Um exemplo disso é quando você tem uma máquina de produção mecânica. As máquinas de produção mecânica, elas tendem a uma variação ao longo do tempo. Então você ajusta toda ela, bota para funcionar. Ela funciona ótimo no primeiro momento. Depois, ao longo do tempo, ela vai dando uma variação. Então, medidas que deveriam ser de um valor passam a outro. E isso você tem que ter controle desse processo, dessa condição. Você tem que estabelecer também responsabilidades e autoridades. Ou seja, quem tem a responsabilidade sobre as coisas e quem tem autoridade para resolver. A responsabilidade e a autoridade sempre andam juntos. Responsável é quem vai responder pelo processo. E a autoridade é quem tem a autorização para fazer mudanças, para conduzir os processos. Então, responsabilidade e autoridade tem que ser definida para qualquer processo. Você tem que definir também recursos internos e externos. Externos, você se lembra que é aquela história do provedor externo, né? Recursos internos é quem você tem em casa. Não é só pessoa, é material, é máquina, pessoal também, né? Tudo que você tem em casa para fazer, então é recurso interno. Tudo que você vai ter que contratar fora é recurso externo. E para que o teu projeto funcione, ou para que o teu desenvolvimento funcione, você tem que fazer uma análise de tudo que você precisa para poder ter à mão quando necessário. Necessidade de controlar a interface entre as pessoas. Você precisa que exista um controle da interface, ou seja, que as pessoas, os processos, todos tenham um conhecimento de quem é quem vai passar o que para quem vai ser responsável por definir que está bom um processo para passar para o outro, qual é o papel de quem recebe alguma coisa, vai ter que inspecionar, vai aceitar como está, tem autoridade e responsabilidade para, é preciso controlar as interfaces. Na definição dos processos, você tem que definir também, ou considerar também, a necessidade do envolvimento de clientes e do usuário do processo e projeto de desenvolvimento. Quer dizer, pode ser que você precise da aprovação do cliente ou do usuário. Se for um produto dedicado, se for um item dedicado, para fazer o projeto ou produto, pode ser necessário que você envolva clientes ou usuário. Por que a diferença de cliente e usuário? Porque nem sempre o cliente é usuário. O cliente é um intermediário, né? Então você vai precisar envolvê-los para que eles definam se está tudo correto. As fases de verificação e validação podem envolver terceiros. Quais são os requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços? Quer dizer, o que você vai fazer? Como é que você vai garantir que depois você possa fornecer produtos e serviços? Ou seja, a continuidade do serviço. Também o nível de controle esperado para o processo e projeto por clientes e outras partes interessadas. Algumas vezes, quando você faz um projeto, principalmente projeto mesmo, uma grande construção, o teu cliente interfere, o teu cliente vai participar do desenvolvimento, vai participar de cada etapa. Então você tem que definir ou pensar no nível de controle esperado dos clientes e outros. Pode ser que você tenha fiscalização de órgãos do governo, entidade de classe, alguém pode fiscalizar o desenvolvimento do teu processo, o desenvolvimento do teu projeto ou a realização do teu produto. Você tem que definir qual a informação documentada necessária para demonstrar que os requisitos do processo de desenvolvimento foram atendidos. Nesse caso aí, é informação retida, não é informação mantida. Vamos lá então. Se você está gerando um produto, pode ser que seja necessário que você apresente a comprovação de que você usou uma matéria-prima pura, específica, com uma composição X. Então, você vai ter que ter informação documentada dessa matéria-prima. Consequentemente, isso é uma informação documentada a ser retida. E que documentação mantida eu posso ter? Eu posso ter uma documentação do processo de produção. Aí é uma documentação mantida. Por que eu preciso disso? Para saber como é que foi produzido, qual o método que eu usei para produzir. Então, a informação retida é a informação de resultado de ensaios, resultado de matéria-prima, ordens de compra, tudo isso. Enquanto a mantida é procedimento, normas, entre outros. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Daqui a pouco a gente continua com esse item. Até o próximo vídeo.